Senhor nosso Pai, querido Mestre Jesus, que nos reunimos em Seu nome, mais uma vez, sempre vos louvando e agradecendo pela vida, agradecendo o Mestre Jesus, sempre conosco. E a todos nós felizes, unidos, porque aprenderemos com o Evangelho, Joana de Ângeles, felizes sim por estarmos juntos. E também viemos nesta noite vos pedir saúde, força, paz, sabedoria. Cerra nossos ouvidos a toda calúnia e guarda a nossa língua de toda maldade. Sejamos sempre alegres, generosos, humildes, todos quantos se aproximarem de nós, sintam a vossa presença. Que assim seja, amado Pai, por sua graça, agora e sempre. E muito boa noite então a todos vocês, sejam bem-vindos. Márcia Miranda, Barros, Maurício, Sandra Oliveira Vita, Bárbara Santana Nery, todos vocês, prezadíssimos companheiros de jornada, de caminhada, né? Boa noite boa noite da Célia, boa noite aí para todos vocês. E juntos mais uma vez, iniciando uma nova semana que aí está para todos nós, né? Sônia Martins também chegando, já estando aqui conosco. E é isso, amigos. Márcia Miranda também, já devo ter falado, mas não tem problema. Sejam todos muito bem-vindos. Uma alegria podermos estar juntos mais uma vez. Esse prezadíssimo Carlos Santana, cineasta, né? De qualidade, aqui conosco também, a Ivana Santa Rosa. Nossa, boa noite. Pois é, amigos, estamos chegando, iniciando um novo dia, uma nova semana, um novo dia aqui. Claro que agora já é noite, mas é o nosso dia de encontro. É o nosso boa noite também para a Alzira Crepaldi, que também aqui conosco está. Uma ótima noite para todos nós. Esperando que seja tudo bem, otimamente bem com vocês, família, todos, enfim, com a graça de Deus. Amigos, hoje nós temos o Evangelho iniciando o capítulo 10, bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. E hoje nós vamos ver então, perdoai para que Deus vos perdoe. São aqui textos de São Mateus, são 3 títulos de São Mateus, tirados de capítulos diferentes, mas sobre o mesmo tema, do capítulo 7, do capítulo 6, aliás, na sequência, né? 5, 6, depois do 18. E nós temos aqui também, vamos ter a Joana de Ângeles. Só que onde foi parar a Joana de Ângeles? Oh, que coisa! Eu mandei a Joana de Ângeles aqui para o notebook, mas eu não entrei no arquivo. Olha só que inconsequente que esse amigo de vocês aí está aparecendo, né? Mas nós vamos achar aqui já e já vamos falar então para vocês sobre Joana de Ângeles. Joana de Ângeles sempre conosco, aliás, sempre desde o início, né? Só para lembrar, e vale a pena sempre lembrar, nós iniciamos nossos encontros exatamente com Joana de Ângeles. Isso daí foi muito bom, muito bacana aí para todos nós. E vamos achar a bendita da Joaninha. Ah, a Joaninha está aqui, olha aí. Vamos falar hoje, olha aí, profetas da mentira. A gente sempre encontra uns profetas, né? Que puxam mais a brasa para sua sardinha do que, vamos dizer, deveriam fazer, mas que estão, queiramos ou não, por aí e muitas vezes, então, falando para todos nós. Profetas de mentira é o que Joana de Ângeles vai falar para nós hoje, tá bom? Vamos ver o nosso Evangelho? Vamos, porque vamos começar a falar no capítulo 10 sobre misericórdia, misericórdia. Então, o início, hoje, primeiro item aqui, perdoai para que Deus vos perdoe. Vamos ver o que nos fala o Evangelho, 3 textos de São Mateus. Diminuir um pouquinho aqui o som, né? Aí. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, porque eles próprios obterão misericórdia. Se perdoardes aos homens as faltas que eles fazem contra vós, vosso Pai Celestial vos perdoará também vossos pecados.
Mas se não perdoardes aos homens quando eles vos ofendem, vosso Pai não vos perdoará seus pecados. Se vosso irmão pecou contra vós, ide-lhe exibir sua falta em particular, entre vós e ele. Se ele vos escuta, tereis ganho vosso irmão. E então Pedro, sempre Pedro, se aproximando, lhe disse: Senhor, quantas vezes perdoarei meu irmão, quando ele houver pecado contra mim? Será até 7 vezes? Jesus lhe respondeu: Eu não vos digo até 7 vezes, mas até 70 vezes, 7 vezes. É o que nos fala aqui São Mateus. E o Evangelho nos diz sobre o tema: a misericórdia é o complemento da doçura, porque aquele que não é misericordioso não saberia ser brando e pacífico. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio, o ódio e o rancor denotam uma alma sem elevação nem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada, que está acima dos insultos que se lhe pode dirigir. Uma é sempre ansiosa, de uma suscetibilidade desconfiada e cheia de fel. A outra calma, cheia de mansuetude e de caridade. Ai daquele que diz: eu nunca perdoarei, porque se não for condenado pelos homens, certamente o será por Deus. Com que direito reclamará o perdão das suas próprias faltas, se ele mesmo não perdoa dos outros? Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limites, quando diz para perdoar ao seu irmão, não 7 vezes, mas 70 vezes, 7 vezes. Se há 2 maneiras bem diferentes de perdoar, uma grande, nobre e verdadeiramente generosa, sem segunda intenção, que poupa com delicadeza o amor próprio e a suscetibilidade do adversário, tivesse mesmo este toda a culpa, a segunda pela qual o ofendido, ou aquele que acredita ser, impõe ao outro condições humilhantes e faz sentir o peso de um perdão que irrita em lugar de acalmar. Se estende a mão não é com benevolência, mas com ostentação, a fim de poder dizer a todo mundo: vede quanto sou generoso. Em tais circunstâncias, é impossível que a reconciliação seja sincera de parte a parte. Não está aí a generosidade. É um modo de satisfazer o orgulho. Em toda contenda, aquele que se mostre mais conciliador, que prove mais desinteresse, caridade e verdadeira grandeza da alma, conquistará sempre a simpatia das pessoas imparciais. É o que nos fala o Evangelho hoje sobre misericórdia, iniciando então o capítulo 10. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. E como andam a nossa misericórdia? Pois é. Nesse capítulo, nós percebemos, nesse início de capítulo, a clareza com que nos fala a Jesus sobre a questão da misericórdia, sobre a questão do perdão de uma forma geral, que é aquela coisa, ou aquele sentimento, aquela situação que sempre nos incomoda mais, porque fica aquele pensamento persistente sobre aquele que nos prejudicou, ou aquele que nós achamos que nos prejudicou, mesmo que tenha tido, não tenha tido, aliás, nenhuma intenção. Aconteceu uma coisa que nos prejudicou, etc. Mas nós temos esse hábito, de guardar nossos rancores, de guardarmos nossas mágoas, e aí nossa irritação, e exatamente por essa questão deste hábito que nós temos de ficar ali, mentalizando sempre o outro, uma situação ruim, nós também acabamos nos desequilibrando. Isso daí é uma coisa óbvia. Porque nós vimos e sabemos que a qualidade do nosso pensamento é fundamental para a nossa própria estabilidade, para o nosso equilíbrio. E muitas vezes, claro, as ofensas são muito grandes, os erros que cometem conosco são muito grandes, os prejuízos que nos infligem
são muito grandes e às vezes com consequências muito danosas para nós individualmente, mas também, claro, tantas vezes por aqueles que estão conosco, e nós ficamos profundamente irritados, magoados, etc. e tal. Mas é uma redundância até nós sempre falarmos da mesma coisa, da mesma forma, sobre esse caminho que nós estamos trilhando, todos nós, aliás, e sobre como nós exigimos tanto e tanto dos outros e muitas vezes tão pouco de nós mesmos. E nós precisamos, queiramos ou não, ter esse olhar crítico sobre aqueles que estão conosco, sobre aqueles que se aproximam de nós, sobre aqueles que nós temos simpatia ou antipatia, porque verdadeiramente nós não conhecemos na profundidade as pessoas, porque cada um tem seus próprios pensamentos, assim como nós temos nossos pensamentos, a nossa maneira de ser. Mas aí entra essa questão que foi aí trabalhada, que é a questão do perdão. E Pedro, como sempre, Pedro era muito atirado, era muito daquele do bate-pronto, chega para Jesus e fala: mestre, 7 vezes está bom de perdoar, meu irmão, meu amigo. Ele fala, Jesus fala: Pedro, eu não vou te falar 7 vezes. Pedro já deve ter ficado contente, vai falar menos, Não, 70 vezes, 7 vezes. Então, imagine alguém na nossa vida, se formos ver os números frios, friamente, claro que Jesus não falou literalmente assim, chegar e falar, mas 490 vezes perdoar, se a pessoa pecar, errar contra nós, por exemplo, 490 vezes na vida, mas é óbvio que foi uma maneira de Jesus dizer que o perdão ele não tem limites. Se nós queremos estar em paz com a nossa própria consciência, apesar dos erros, dos quais não somos vítimas, das injustiças e tal, nós precisamos sim começar a desenvolver essa questão da indulgência, que é de nos ficar cobrando, que é procurar entender, exatamente entender aquilo e o momento em que cada um de nós passa, cada um de nós vive, dentro da nossa própria evolução pessoal. Claro que muitos de nossos irmãos não se espiritualizaram o suficiente. Não aceitam, muitas vezes mesmo, essa questão do espírito, da evolução espiritual. E, claro, não vão aceitar e não aceitam bem a questão da reencarnação, porque a reencarnação é o grande, a grande força que sustenta toda essa nossa evolução. A possibilidade que Deus nos dá, nosso Pai nos dá, de evoluirmos. Porque quem que cresce ou quem que vai saber o que é necessário em uma única existência? Com todas as dificuldades que nós passamos, Mas muitos acreditam que sim, e respeitamos. Mas sabemos que não. E essa questão do perdão é uma das dificuldades imensas que nós temos. Mas que Jesus, quando a sua passagem por aqui, de uma maneira sutil, muito sutil, e só realmente foi perceber o que ele quis dizer naquele momento, o fundamental conceito que ele colocou para nós naquele instante. E foi aquele instante que eu já falei várias vezes, então uma redundância, mas vamos falar de novo, porque vem depois dos próximos capítulos aí, acredito que inclusive já na quarta-feira é exatamente isso. Que Jesus, tranquilamente estando ali no templo, pela região, de perto do altar, tal, passou lá uma pessoa carregando a sua oferta. Comum à época oferecer produtos físicos, que era o que eles conheciam e tinham, Então eram pombos, eram cordeiros, etc, ou seja lá o que for. E passou carregando lá seu pacotinho, sua dádiva. Jesus olhou para ele, e chamou o rapaz, falou assim: amiguinho, meu amigo, venha cá um minuto, por favor. Me diz para onde vais, tão concentrado, e que levais aí a mão. E a pessoa humildemente respondeu: eu vou ali levar o meu louvor ao Senhor. Jesus olha para ele e fala assim: meu filho, muito bem, mas antes de deixar o seu louvor para o nosso Pai, nosso Deus, vai lá, coloca lá
louvor no pé do altar. Lá deixa ela quietinho, vai lá, volta pelo seu caminho, pelo caminho que você veio, volta, vai reconciliar com o teu irmão. Que mensagem sutil ele colocou ali, extremamente sutil, né? De uma importância extraordinária que fala para nós da importância do perdão, da importância da reconciliação. Nem todo perdão implica em uma reconciliação, a gente sabe disso, né? Porque quando fomos extremamente magoados, podemos perdoar, entender o momento, a situação, mas nós não vamos ter a mesma satisfação com aquela pessoa que nos causou tanta dificuldade, como quanto para um amigo, que não vou nem falar familiar, família, mas para um amigo. Vai causar um certo sobressalto, um certo mal-estar. Então nós não conseguimos perdoar ainda, perdoar, esquecer como deve. Mas ali Jesus deixou muito claro a importância do perdão, para que não levemos para vidas futuras desentendimentos, mágoas, iras, raivas, brigas, impropérios. Não. Que deixemos aqui, durante a nossa caminhada, absolutamente resolvidas. É a importância, claro, do perdão para todos nós, por mais difícil que seja. E Jesus falou isso há 2000 anos atrás, de uma maneira extremamente sutil, como a dizer: meu filho, se você não reconciliar com seu irmão, você não vai para o reino dos céus, vamos dizer assim. Você não vai. Porque você tem pendências aqui a resolver. Então, precisamos, né, estar cientes de tudo isso, porque ele mesmo falou: ninguém chegou ao Pai a não ser por mim. E se ele falou: vai lá e primeiro reconcilia com seu irmão, não tem jeito. Ou fazemos ou vamos continuar aqui ainda patinando por muito, muito tempo. E são decisões de cada um de nós, não é? Tomemos as melhores para nós. É isso, vamos cumprimentando aqui. Olha aí, Roberto Messner, olha aí, Viviane Leal também pedindo oração, com certeza. O Fábio Fidelis também, como eu já disse, aqui conosco. Então, nosso abraço aí, Roberto Messner de Sepetiba, né? Então, um abração aí para todos vocês. Eu queria aproveitar esse momento de intervalo, né, entre o Evangelho e Joana de Anjos, para convidar vocês, são de aqui de Americana, claro. Que amanhã lá no Paz e Amor nós vamos ter a noite lá, a noite de arte, a semana de arte, até disposição lá no pátio da casa, né, exposição. Mas vamos ter na reunião pública, nós vamos ter uma noite especial, porque nós vamos ter música. Vamos mudar um pouquinho, então nós vamos ter a música, músicas tranquilas também que falam ao nosso coração, né? E depois nós vamos ter uma peça de teatro, os atores e atrizes famosíssimos, disputadíssimos aí pelo cinema internacional daqui da casa, todos os trabalhadores do Paz e Amor vão lá representar, né? E apresentar uma peça sobre o nascimento de nosso querido mestre. Depois teremos o passe e, como sempre, né, água fluidificada. Então, queridos amigos, todos são convidados para amanhã, 15 para as 7 da noite, aliás, 15 para as 8, né? Paz e Amor, compromisso com a Semana de Arte Espírita, lá no Facebook do Paz e Amor, tem lá uns convitinhos, né? Uns videozinhos que foram feitos, tá bom? E amanhã de manhã também, quem estiver por aí, não esquece, é o programa Sinal Verde, que a gente retransmite aqui pelo perfil. Deem uma olhadinha, fiquem lá escutando, também tem umas mensagens muito bonitas, sempre mensagens, tá bom? Vamos ver o que Joana de Ângeles fala. E Joana de Ângeles hoje vem aqui falar para nós de profetas da mentira. Pois é. Vamos ver então o que fala? Vamos ver. Que Joana de Ângeles traz, este já é o capítulo 50, olha só, estamos terminando ali, faltam só mais 10. Ou seja, faltam ainda 1, 2, 3 semanas, mais uns dias aí para terminarmos então este livro, tá bom? Disse Jesus: vós sois a luz do mundo, e a tarefa da luz é por demais significativa para que alguém diga ignorá-la.
espanca as trevas mais espessas, vencendo distâncias com expressiva celeridade. Aponta rumos, descerrando dificuldades e clareando abismos com segurança. Amplia horizontes e esperanças quando parece sossobrar a barca da vida no mar bravio das paixões. A luz é símbolo de pureza, de poder, de vida. Nenhum cristão, portanto, pode pautar a conduta fora da claridade do Evangelho. Nenhuma atitude dúbia, nenhum comportamento suspeitoso, nenhuma posição nebulosa se podem permitir. Coerente com a fé que abraça, transforma-se em modelo, constitui-se exemplo. Não se justifica fraquezas, nem se permite reincidências no erro. Abraçado à humildade, não teme nem recua diante das dificuldades ou face às injunções que tendem a afastá-lo dos compromissos esposados. Consciente, é consequente em pensamentos, atos e deveres. O espírita, por ser cristão autêntico, ensina e executa. Não alardeia produções, não exibe ações. Comedido no falar, é discreto no aludir às realizações nobres que lhe dizem respeito. Fiel na discrição, é dedicado na produção do bem, mensageiro da luz. Os falsos profetas sabem insinuar-se, enganar, espreitar as ocasiões e projetar-se, ganhando honrarias e destaques. São fatos e astutos na arte da mentira. Vivem na treva da ignorância que cultivam, vitimados pela insensatez e pelo bafio da loucura que conduzem em germen. Não lhe des guarida no coração, nem os agasalhes na tua casa mental. Vinculado a Jesus, seja tua a tarefa insignificante, no entanto, digna. Renteio contigo, vinculado a Jesus, seja tua a tarefa insignificante, no entanto, digna, que realizes com enobrecimento e renúncia, sem perseguir as promoções pessoais ou buscar os destaques perigosos. Pensa em Cristo, liga-te a Ele, desvela-o pelo teu viver. A quantos te prejudiquem, mesmo que seja necessário sacrificar-te. Tornado luz do mundo, não te detenhas na tarefa do bem, prosseguindo valoroso e oportuno, porquanto a luz é fator primacial para a vida onde esta se manifeste. Ante a luz da verdade, diluem-se os enganos e as mentiras, sendo impossível que os falsos profetas da terra ou da erraticidade encontrem campo em ti, em torno de ti, para a sementeira da dissensão e do mal. A teu turno, sendo luz do mundo, não correrás o perigo de tornar-te um deles, esses irmãos infelizes que pela mentira procuram perturbar a tarefa do Senhor, o excelso mensageiro da divina luz. Joana de Ângeles para nós. Não é preciso dizer muita coisa, porque um simples raciocínio lógico da razão, com tantos exemplos, infelizmente danosos que temos, e tantos falando em nome de Deus, falando em nome de Jesus, jogando Jesus na lama, como a lama em que vivem. E nós sabemos, mas ouvimos, mas
Mas, dentro da nossa serenidade, dentro da nossa razão, dentro do conhecimento, nós sabemos que, como Joana de Ângeles diz aqui, e repetindo aquilo que Jesus disse, vós sois a luz do mundo. Então a pergunta que fica é, que luz estamos sendo? Porque nós vemos imensamente as luzes que muitos aí transmitem, e não é aquela luz pura. Nós sabemos muito bem disso. Então o texto de Jesus, texto de Joana de Ângeles, é para nós cuidarmos muito bem dos nossos ouvidos, da nossa razão, que resultam em nossas atitudes. E que sempre estejamos atentos, é o que nós precisamos, né? Pois é, amigos queridos, vamos aqui cumprimentar nossos aniversariantes então, vamos lá, olha aqui, hoje aniversaria Nádia Gildásio, Anderson Santos, Bruna Serbe, Fabrícia Silva, também o Humberto Vieira, que trabalhamos no Itaú lá para 76, 80, faz tão pouco tempo, né, só 50 anos. E também o Mário Alegre, que trabalhamos lá no Banco do Brasil. Um grande abraço para vocês, queridos amigos, né, de épocas diferentes. Mas amigos, isso que é importante. Que Deus abençoe a todos, a vocês, todos os aniversariantes. E hoje também aniversaria a nossa cunhada, a Cecília Souza de Paula. Então, aqui eu e Célica, que estamos, mandamos um beijo imenso, forte aí para a nossa querida Cecília. Também aquele abraço, coração a coração para ela, né? Desejando saúde, passou uns perrengues um tempinho atrás, agora está bem, graças a Deus, vivendo os seus dias como precisa ser. E nosso abraço também no mesmo nível se estende a todos os aniversariantes de hoje, claro, também os de amanhã. Olha aqui, porque amanhã temos o Djalma Pereira Gonçalves e temos o Rinaldo José Feltrin, que a gente manda aquele abraço também, ok? Nosso abraço também para Silvia Luzia, que está aqui conosco também. Então, amigos, é isso, não é? É vivermos em paz, é vivermos transmitindo energias boas, vibrações positivas, vivermos positivamente, ouvindo tantas e tantas bobagens, tantas iniquidades, tanta coisa complicada, tanta mentira, mas sabendo filtrar aquilo que realmente faz nossa vida ir em frente. E uma fonte inesgotável de sabedoria é o nosso Evangelho. E hoje tocou nesse tema, né? Um tema muito importante que é o perdão. Saibamos, inclusive, perdoar a esses que utilizam da mentira como uma escada para subir na vida, infelizmente iludindo tanta e tanta gente, como nós bem sabemos. Então, um grande abraço para todos vocês, um grande abraço para os nossos aniversariantes. É chegado o momento da nossa prece aqui, porque nós vamos orar com a graça de Deus, agradecendo, né, a Deus por todos nós, pelas nossas vidas, pelos nossos familiares, pelos nossos amigos, por todos os nossos dias. Então vocês vão assim mentalizando a todos aqueles que vocês querem e precisam, né, levar até o Pai pedindo fortalecimento, como para todos nós. Então vamos na nossa prece, agora nos despedirmos do encontro, agradecendo como sempre a Deus, nosso Pai, e nos fortalecendo por suas bênçãos. Vamos lá? In
Pai nosso, nosso Pai, querido Mestre Jesus, e aqui estamos reunidos em Seu nome, Pai, mais uma vez iniciando uma nova semana com muita força, muita alegria e muita fé na caminhada, louvando a vós, agradecendo pela vida, louvando o Mestre Jesus que está sempre conosco, e nós felizes, reunidos em nossos lares, longes fisicamente uns dos outros, mas juntos no coração e no amor, levamos a vós nosso louvor, agradecendo sempre, e levamos também nossos pedidos, nossas súplicas, pedindo suas bênçãos sobre todos nós, sobre todos os seus filhos. Abençoando assim, Pai, os aniversariantes felizes esses dias, abençoando também tantos e tantos pais pelo mundo que acolhem seus filhos que vêm ao mundo, agradecendo e pedindo suas bênçãos aos nossos entes queridos, familiares, amigos, que estiveram conosco, mas já nos deixaram. Assim como pedindo suas bênçãos a esses irmãos todos que estão nos deixando nesses dias, após suas batalhas no dia a dia. E sim, Pai, carinhosamente pedimos suas bênçãos a estes irmãos, que levamos seus nomes a vós, a partir de agora. Levamos aqui, mas levamos por todos os lares onde estamos, de todos os lares, as pessoas que caminham entre nós conosco e que precisam de suas bênçãos, fortalecendo a caminhada. E assim vamos orar. Orar por Aline Priscila de Camargo, Amanda Graziela Cassiano, Cláudio Calef Filho, Delcio Moures da Silva, Fernando Henrique Cassiano Rosa, Jaime Facioli, Márcio Gabriel Pinheiro, Miguel Antônio Pinheiro, Guilherme Colúcio, Vanini Colúcio, Eliana Saldanha, Helene Peroni, Orlando Lameu, Rosa Cresce, Cecília de Paulo, Luiz Esferro, Maria das Graças Barbosa Pires, Adriano Anabela Bastos, Maurício Barros, Bárbara Comete, Gabriel Ruiz Miller, Maria Helena Santana Santos, Isadora Pérez Garcia, Legiane Serra, Jandira Vieira Furlan, Tercília Antonello, Antônio Donizete Neves, Sônia Martins, Laudemir Ruiz, Arroni de Oliveira Pascoal, Djalma Camargo, Rosa Amélia Leal, José Carlos Bispo, Eide dos Santos, Anderson Barbosa Pires, Marcílio Domingues, Ivonete Bueno Quirino, Maria Terezinha Silva, Ana Maria Franzin, Juliana Nardez, Rodrigo Nunes Frari, Cristina Marios, Estefânia Miranda Vitorino, Caio César Branco Nunes, pedindo também pela nossa companheira Viviane Leal e por todos nós que levamos os nomes, por todos nós que em nossos lares também mentalizamos seus filhos, e pedimos por nossas famílias, Pai, pedimos por nossos irmãos com tantas dificuldades neste mundo, dificuldades causadas por nós mesmos, auxilia-nos a melhorar a nós mesmos, a que possamos expiar tantos erros e prosseguir na caminhada, auxiliando também nossos irmãos à procura do trabalho, auxiliando, abençoando aqueles que nos dão trabalho, todos, aqueles, sim, que trabalham valorizando o seu dia a dia. Abençoa, sim, Pai, nossas casas de oração. Abençoa esses irmãos que estão chegando ao mundo e que se juntam às nossas crianças, jovens, adolescentes, plenos de vigor e vontade de crescer nessa vida, realizar sonhos, construindo seu espaço, mas que tudo consigam, mediante seus esforços no amor, na paz, no respeito, no perdão, na dignidade, na paciência, tolerância, na indulgência, vivendo a caridade, a solidariedade, a fraternidade, e que juntos consigamos e lutemos por recuperar esse planeta que já tanto prejudicou